Oi pessoal, eu sou a Tal, sou instrutora da Master Franquia Audace CBA e hoje estamos aqui para mostrar um pouquinho do IDEA, para mostrar para vocês como faz esses desenhos vetorizados, para vocês terem uma base e já começar a utilizar o programa. O IDEA é um programa bastante extenso, como vocês sabem, dá para a gente fazer ficha técnica nele, dá para a gente fazer uma ficha bastante detalhada e importar alguns arquivos que a gente já tem, como moldes, como arquivos de encaixe, etc. Tá? Mas, por enquanto, como a gente tem pouquinho tempo e é para mais para vocês terem uma ideia de funcionamento do sistema, nós vamos desenvolver apenas o desenho e estar colocando a estampa, tá bom? Então, nós vamos desenvolver este modelinho aqui. Vou mostrar a versão do sistema que eu tenho. É a versão 8.09.00/17. Já é a versão comercial, então provavelmente se você tem o programa atualizado, você está com esta versão. Então vamos para alguns conceitinhos. Eu falei que o IDEA é um programa de vetor. Quando vocês batem uma foto, quando vocês recebem uma imagem da internet ou alguma coisa assim, geralmente ela vai vir em bitmap. Então, o que significa que é o bitmap? Ele vai formar esses quadradinhos aqui, que são os nossos pixels, tá? Todos esses pixels, eles formam a nossa imagem, e por isso que quando a gente aproxima, nós conseguimos ver o pixel. Se a gente afastar, observem que as imagens, elas parecem praticamente iguais uma ao lado da outra. A diferença do vetor... Claro, gente, eu estou falando de uma forma bem simples, tá bom? Eu não vou entrar muito na parte técnica para não confundir quem está iniciando, tá bom? Mas basicamente o vetor, quando eu aproximo, ele nunca vai perder a resolução. Tá? Observem que ele nunca vai formar pixels. Então, o que acontece? O vetor, ele é formado por essas linhas aqui, ó, por essas linhas não, desculpa, por essas arestas e por esses pontos de controle, tá? Então, o que acontece? Ele me permite editar essa minha forma. Observem que aqui eu tenho o contorno do cabelo, eu estou editando esta forma. Por exemplo, aqui eu tenho o preenchimento do corpo. Eu consigo estar editando esse preenchimento do corpo também. Então, o vetor, ele cria vários blocos. Observem que aqui eu tenho o preenchimento do cabelo. Aqui eu tenho um brilho do cabelo. Aqui eu tenho o preenchimento do corpo. Tá? Então, eu consigo estar desmembrando toda esta minha imagem em partes, e isso forma o meu vetor. Por exemplo, posso estar trocando a cor da pele da minha imagem. Tá? Claro que eu teria que mudar também a cor da sombra, né? Mas observem como eu tenho esses blocos de cor, e isso me permite essa edição da minha imagem. Tá? Posso mudar a cor do cabelo, posso mudar o batom, sendo que nesta outra imagem eu não tenho como fazer isso, porque é como se essa imagem estivesse chapada, é como se ela estivesse toda já bem configurada. E aqui, como nós temos essa imagem toda desmembrada, nós conseguimos fazer a edição destas partes. Tá? Então, basicamente, essa é a diferença entre vetor e bitmap. Esse desenho foi desenhado aqui no IDEA, só foi transformado em bitmap para vocês entenderem a diferença dos dois, certo? Então, mais um conceito que nós temos que aprender é o conceito de organização de formas e de como a gente colore essas formas, tá? Então, aqui na nossa lateral esquerda, observem que nós temos diversas ferramentas. Somente para fins explicativos, eu vou pegar o retângulo para mostrar para vocês. E vou começar escolhendo uma cor. Então, com o botão direito do mouse, eu escolho a cor. Tá? Estou com a ferramenta de retângulos. Observem que o meu cursor do mouse está com essa mira e com dois retângulos próximos a ele.
Vou clicar, segurar e arrastar, e assim eu vou criar o primeiro retângulo. Se eu aproximar, vocês vão visualizar que ele tem um contorno preto, tá? Vou criar mais alguns retângulos, então vou criar, por exemplo, um retângulo verde. Vou criar um retângulo marrom e vou criar um retângulo rosa. Vou pegar a ferramenta de seleção. E observem que cada forma que eu fui criando foi sendo criada uma camada acima da camada anterior. Então, a primeira camada que eu criei foi a azul. Observem como ela está atrás de todas essas outras camadas que eu criei. A próxima camada foi a verde, que foi feita, consequentemente, acima da camada azul, posteriormente a marrom e depois a rosa. Tá? Nós precisamos entender um pouquinho de organização de camadas, então eu vou mostrar para vocês como que nós organizamos essas nossas formas. Isso vai ser bastante importante quando nós estivermos fazendo nosso desenho, que vocês vão entender que às vezes a gente quer desenhar uma coisa que na verdade deveria estar atrás da forma que a gente desenhou. Tá? Então, por exemplo, vou clicar nessa forma rosa, quero mandar ela para trás dessa forma marrom. Vou na aba Organização, aqui nessa aba superior que nós temos, tá? Vou clicar em Organização. E nós temos essa ferramenta que diz um passo para trás. Então, ela envia os objetos selecionados um passo para trás. Vou clicar nela, observem como ela vai para trás do marrom. Se eu clicar mais uma vez, observem que ela vai para trás do verde. Se eu clicar mais uma vez, observem que ela vai para trás do azul. E um passo para frente faz exatamente o contrário, tá? E tal, mas eu criei esse rosa e eu queria mandar de uma vez para trás do azul. Então, nós também temos a ferramenta atrás e a ferramenta à frente. Posso fazer isso com essa ferramenta, por exemplo, também. Vou mandar na frente. Observem que ele está na frente do rosa, do marrom e do azul. E se eu mandar para trás, ele fica atrás do rosa, do marrom e do azul, da mesma forma. Entendido algumas questões técnicas, então vamos começar a fazer o nosso desenho. Para a gente começar um arquivo novo, nós vamos nessa aba superior. Aqui em cima a gente tem uma folhinha branca, ó, aqui próximo à lateral esquerda do nosso arquivo. Vou clicar nesse ícone e criamos uma página nova. Provavelmente a minha página está diferente da página de vocês. Então, vocês vão configurar a página de vocês para ficar no tamanho que vocês quiserem. Na aba Início, cliquem nela com o botão esquerdo. E nessa área de página, observem que temos o tamanho e a orientação. Então, clicando no tamanho, vocês têm algumas opções de tamanho de página. Nesse caso, o meu está A4 e a minha orientação está retrato. Vocês podem trabalhar com paisagem ou vocês podem trabalhar com retrato da forma como vocês acharem melhor, certo? Então, configurada a nossa página, nós vamos começar a desenhar com os manequins nativos do sistema Audaces, tá bom? Então, aqui, novamente, na nossa lateral esquerda, vamos clicar neste bonequinho aqui. Observem que ele tem um bonequinho com mais. Nós vamos clicar nele. E vai abrir esta janelinha com alguns manequins nativos do sistema. Vamos escolher o manequim frente, dá 2 cliques. E vamos escolher o manequim feminino costas, dá 2 cliques. Essa janela nós já não vamos precisar mais utilizar, então nós podemos já fechar ela neste X. Vou clicar no botão esquerdo e fechar. Então, como vocês perceberam, a nossa imagem que a gente quer reproduzir, ela é uma imagem simétrica. Então, para nos ajudar a desenhar espelhado, assim como o desenho de exemplo que eu mostrei para vocês, nós vamos colocar 2 linhas guias
neste manequim e uma linha guia no centro dela. Então, para a gente criar essas linhas guias, nós vamos na aba Organização e vamos clicar aqui em linha guia. Ele vai abrir essa janelinha, certo? Então, para adicionar uma linha ao centro desse manequim da frente, nós clicamos no manequim da frente e adicionamos uma linha ao centro da seleção. Vamos fazer o mesmo com as costas, clicamos nas costas e adicionamos uma linha ao centro da seleção, tá? E agora nós precisamos de uma linha no centro das duas. Então, observem que quando eu estou com uma peça selecionada, eu tenho esses quadradinhos brancos ao redor da minha seleção. Se eu quiser selecionar mais uma peça, eu vou apertar Shift no teclado e vou clicar na próxima peça. Observem que o tamanho da minha seleção alterou, então porque eu tenho as duas peças selecionadas ao mesmo tempo. Vou adicionar mais uma linha ao centro da minha seleção e temos as nossas 3 linhas guias que vão estar nos ajudando a desenhar. O que acontece? Se eu aproximar da minha linha guia, vocês vão ver que aparece esse cursor com essas duas flechinhas se cruzando. Isso significa que eu posso mudar a minha linha de lugar e ela vai sair do centro da minha peça. Então, o que vai acontecer? Provavelmente o meu desenho vai ficar desalinhado. Então, para isso não acontecer, eu vou bloquear essas 3 linhas guias para elas não nos atrapalharem enquanto nós fazemos o nosso desenho. Então, para a gente bloquear nossa linha guia, observem que nós temos este cadeado, este desenho do cadeado dentro da nossa janela de linhas guias e nós vamos bloquear as 3. Então, cadeado, cadeado e cadeado. Coloco o cadeado nas 3 e assim, observem que na minha linha guia já não tem mais aquele cursor de movimentação que iria me atrapalhar se eu estivesse desenhando. Tá? Temos aqui, então, o nosso manequim com as nossas linhas guias. Agora, nós precisamos entender alguns conceitos de funcionamento do mouse. Então, se vocês já mexeram no 4D, provavelmente vocês já vão estar habituados com alguns, mas basicamente, scroll do mouse, onde eu apontar, ele vai dar o zoom. Então, apontei para a cabeça, ele deu o zoom na cabeça. Apontei para o pé, ele deu o zoom no pé. A próxima ferramenta que nós temos, então, é a ferramenta Pan. Então, com o scroll do mouse clicado, eu clico nele, seguro e arrasto. Então, enquanto ele estiver pressionado, eu consigo esse tipo de movimentação da minha peça. Eu utilizo bastante esses 2 comandos do mouse, tá? E diferente do 4D, com o botão do mouse direito, a gente não gira, tá? Aqui, com o botão direito do mouse, a gente vai abrir janelas com alguns atalhos. Então, por exemplo, se eu estivesse fazendo uma edição no rosto e eu quisesse desenhar, por exemplo, uma calça, com a ferramenta Pan, é fácil de eu conseguir manipular esse meu desenho e chegar mais próximo à região que eu estaria desenhando, começando a desenhar a calça, tá? Você também tem a opção de estar mexendo através das barras de rolagem. Então, a próxima ferramenta que nós vamos aprender é a ferramenta Formas Espelhadas. Na nossa aba de ferramentas lateral da esquerda, observem que nós temos essa ferramenta que parece uma camisetinha sendo cortada. Nós vamos clicar nela e ele vai vir esse eixo azul. Então, eu só vou dar um zoom aqui, que nós vamos começar pela blusa. E eu vou dar o primeiro clique, observe que ainda está solto, eu cliquei apenas na ferramenta, ainda não cliquei na área de trabalho. Eu vou dar o primeiro clique onde eu iniciar o decote. Então, eu estou com a barra solta. Observem que quando eu aproximo da minha linha guia verde, ele forma esse ímã. Então, a nossa ferramenta ela é magnética e que quando a gente for desenhar, é importante que vocês observem isso para nosso desenho ficar sempre alinhado às nossas linhas guias, tá?
Então, vou aproximar da nossa linha guia. Ele criou esse ponto magnético. Então, por mais que eu mexa um pouquinho o meu mouse, ele vai permanecer magnético na minha linha, tá? E vou iniciar esse meu desenho onde eu começaria o decote. Então, primeiro clique com o botão esquerdo do mouse. Observe que ele já vem essas hastes, tá? E vindo estas hastes, com o scroll do mouse, eu começo a criar curva, tá? Apenas girando o scroll do mouse. Então, estou girando ele, ó. Gira ele para cima, faz a curva para cima. Gira ele para baixo, faz a curva para baixo. Ah, ficou boa a minha curva. Clico com o botão esquerdo e ele vai fazer a primeira confirmação de ponto. E observem que o meu desenho parte a partir do momento que eu confirmei o ponto, este ponto aqui que eu fiz para abertura do decote, tá? Vou fazer o ombro, então vou deixar mais ou menos aqui, confirmo. Agora a minha cava tem uma leve curva, então novamente utilizo o scroll do mouse para fazer a curva. Confirmo, quando eu quiser fixar. Vou fazer mais ou menos o comprimento da minha blusa, confirmo. Vou fazer aqui essa parte de baixo arredondada, então scroll do mouse para arredondar. Observem que quando eu chego ao centro, o meu cursor do mouse também altera. Então, ele fica esse desenho dessa flechinha cinza, tá? Então, ó, aproximei do centro, ficou o desenho da flechinha cinza. Vou confirmar e... eu acabei meu desenho, não quero mais desenhar. Então, com o botão direito do mouse, eu clico e a minha imagem automaticamente fechou. Então, quando eu for desenhar uma forma, vou fazer um exemplo aqui. Digamos que seja essa a minha forma. Sempre que eu aproximar do centro no final, ele significa que eu estou fechando a forma. O que acontece se não aparecer aquilo, por exemplo? Tá vendo que não apareceu? Então, a minha forma ela não fecha e, portanto, não consigo colorir essa parte. Tá? Vou só trocar a cor. Então, como que a gente troca a cor? Com o botão esquerdo do mouse, a gente seleciona a cor. Opa, dei 2 cliques, foi mal, gente. Com o botão esquerdo do mouse, a gente seleciona a cor. E com o botão direito do mouse, a gente seleciona o contorno. Então, por exemplo, botão direito do mouse, eu selecionei o contorno rosa. Vou deixar preto o contorno apenas para vocês enxergarem melhor, tá? Mas depois, na hora que vocês forem colorir o desenho de vocês, vocês podem deixar da cor que vocês preferirem. Então, o que acontece? Observem que esse meu decote ele ficou um pouco V. Na verdade, eu queria ele bem redondinho, assim como eu fiz com esse decote aqui. Então, se eu clicar na minha peça, na minha blusinha, vocês vão perceber que aparecem essas anteninhas, essas arestinhas aqui. Eu preciso deixar elas paralelas para que elas fiquem suavizadas. Então, eu vou aproximar dessa bolinha azul. Observem que o meu cursor do mouse também altera. E vou clicar, segurar e arrastar. E vou deixar elas bem retinhas, assim. Observem que o meu decote ficou redondinho e consigo estar conseguindo mexer algumas outras arestas e alguns pontos de controle dessa minha peça também. Digamos que desse jeito ficou bom, eu gostei. Vamos começar a desenhar a saia. Então, assim como a blusinha, a saia também é espelhada. Vou começar mais ou menos pela altura do meu cos. Scroll do mouse para fazer curva. Scroll do mouse para fazer curva. Chegou no meio, apareceu a flechinha cinza. Puxei, veio a aresta novamente. Não quero mais desenhar. Botão direito do mouse. E terminei o meu desenho da saia, tá? O que acontece? Eu ainda estou com a ferramenta. Observem o meu cursor. Observem que o meu cursor, ele segue
dessa haste e também desse desenho de camiseta cortada. Então, para eu sair rapidamente dessa ferramenta, eu vou clicar novamente com o botão direito do mouse e automaticamente eu estou com a ferramenta de seleção. Então, qualquer ferramenta que vocês estejam, vocês não precisam vir aqui e pegar o seleção, ferramenta de seleção. Vocês apenas clicam com o botão direito do mouse e vocês vão estar voltando para a ferramenta de seleção automaticamente, tá? Isso poupa bastante tempo para vocês não precisarem estar aqui vindo e pegando toda vez essa forma aqui, tá? Então, é uma questão de hábito, tá bom? Então, vou fazer a nossa sainha, vou dar vou deixar um pouquinho mais curvo para a gente se aproximar um pouquinho do nosso desenho do 4D. Então, observem que a nossa barrinha, ela é assim, toda curvadinha. Então, para isso, eu vou aproximar da minha linha. Observem que eu tenho esse cursor de ponta de flecha cinza. Vou dar 2 cliques e ele vai criar mais um ponto de controle com as suas arestas seguindo ele. Então, por isso eu consigo alterar um pouco aqui. E esse aqui eu vou fazer assim, para poder fazer um movimento na minha saia, tá? E também vou utilizar a caneta para estar criando os risquinhos da minha saia. Então, a caneta ela funciona da mesma forma que a ferramenta Formas, só que ela não cria espelhado, ela cria solto. Eu fiz algumas linhas soltas apenas para simbolizar o movimento da minha saia. E vamos aprender a desenhar as mangas. Então, as mangas, observem que essa nossa parte da blusinha, ela é uma forma inteira, porém a manga, ela é dupla. Então, para a gente conseguir desenhar objetos duplos, a gente precisa de outra ferramenta. A ferramenta que nós vamos utilizar é esta daqui, objetos espelhados. Observem aqui na nossa lateral esquerda do software. Então, vai ser abaixo dessa ferramenta de formas. A gente vai pegar essa outra ferramenta que está abaixo dela. Então, vamos clicar nela do objetos espelhados. E observem que assim como a ferramenta de formas espelhadas, a ferramenta objetos espelhados também vem com o nosso eixo. Então, esse eixo é apenas um eixo de controle para a gente indicar onde que é o centro da nossa peça. No caso, o centro da nossa peça é aqui, no meio da blusa. Vamos clicar. E, diferentemente da nossa ferramenta de forma, ele não começa desenhando, porque ele não começa do meio. Então, a gente sempre vai indicar o eixo central da nossa peça e depois vamos indicar aonde começa o nosso objeto espelhado. Observem que eu indiquei aqui no ombro e ele começou a desenhar do ombro. Vou desenhar a nossa manguinha. E pode fazer passando um pouquinho a blusa nessa parte da frente, porque a gente já sabe a questão técnica sobre organização das formas. Então, botão direito, saiu da peça, botão direito novamente, voltei para a ferramenta de seleção. Vou selecionar a nossa manga, observem que aparece as arestas e os pontos de controle dela. E aqui na aba organização, aqui nessa parte superior, onde são separados por abas, eu vou mover um passo para trás. Pronto. Então, eu tive que dar vários passos para trás, no caso, porque o que acontece? O primeiro objeto que eu criei foi essa blusa. Depois eu criei a parte da saia. Então, cada listrinha dessas foi mais um objeto. Por isso que cada um ficou numa camada e eu tive que clicar várias vezes em um passo para trás até organizar o meu desenho da forma como eu gostaria. Vou fazer mais alguns ajustes finos. E já temos a prévia do nosso desenho, tá? Vou mostrar para vocês como que a gente vai inserir a imagem na nossa peça.
E depois vou mostrar para vocês também como a gente insere o nosso desenho do 4D no nosso documento também. Então, a nossa peça está toda sem desenho. Primeiro eu vou fazer a estampa na parte da frente da nossa peça, porque depois eu espelho e passo para a parte de trás. Então, para a gente inserir uma imagem na nossa ideia, a gente vai clicar com o botão direito do mouse na nossa área de trabalho. Vamos inserir imagem. E observem que ele vai buscar aqui no computador onde está a nossa estampa. No caso, eu já tenho aqui a estampa selecionada, vou dar 2 cliques nela. E observem que o meu cursor do mouse também alterou. Então, esse cursor é para a gente poder estar adicionando a nossa imagem na tela. A gente vai clicar com o botão esquerdo do mouse, segurar e arrastar. E a nossa imagem vem do tamanho que a gente clicar. O que acontece? Se nós simplesmente viermos aqui e clicar, ele vem grande. Então, o interessante é que vocês insiram a imagem e façam essa forma de clicar, segurar e arrastar. Que aí ela vem do tamanho que a gente selecionar. Tá? Posso deixar pequenininha, por exemplo. Então, para adicionar esta imagem à nossa pecinha, nós vamos clicar na imagem. Sempre que a peça estiver selecionada, ou a forma, ou a imagem, ela vai aparecer com esses quadradinhos ao redor. Então, eu tenho certeza que ela está selecionada. Vou clicar com o botão direito em cima dela. Vou vir em estampa corrida e vou inserir. E vou inserir aqui na saia. Vou inserir na blusa. E vou inserir na manga. Esse eu já posso apagar. Então, temos a nossa estampa desenhadinha. Agora nós vamos aprender a desenhar, a fazer esse vestido nas costas. Então, a primeira coisinha que a gente fez aqui no sistema foi ter adicionado essa linha guia ao centro das duas imagens. É como se fosse o nosso espelho, tá? Então, é para dizer que a frente está espelhando aqui nas costas. Só que a gente vai ter que fazer um segredinho aqui, que é dar o comando para o sistema para que ele entenda o que ele tem que copiar para as costas. Então, uma forma rápida de seleção é a gente clicar, segurar e arrastar. Observem que fica esse retângulo de seleção azul. E vou fazer isso aqui, ó. Observem que ele selecionou todas as partes que eu havia criado, tá? Olha aqui, ele fica evidente as arestas e os pontos de controle. E vou vir na aba Criação. Vou clicar na ferramenta Inverter. Cliquei. Observem que o meu cursor do mouse também alterou. E eu preciso indicar para ele. Então, agora o que nos falta é apenas adicionar o nosso 4D para ter de referência. Então, nós vamos vir aqui, ó. Arquivo, Importar, Inserir Audaces 4D. E vamos selecionar o arquivo que a gente criou no nosso primeiro curso. Tá aqui, vestido floral B 4D. Vou dar 2 cliques. E ele vem para esta abinha aqui de referências na parte direita do programa. Observem que ele tem um manequim escrito 4D, bem pequenininho aqui no meu. Tá? E veio aqui o desenho do 4D. Aqui do lado, vocês podem observar que tem uma ferramentinha de pin, tá? Como se fosse um alfinete. Eu vou clicar nele. E aqui na tela, eu clico novamente e ele adicionou o meu desenho do 4D. Vou clicar novamente. Observe que eu ainda estou com a imagem com o meu cursor de imagem, então eu posso clicar novamente, ele vai inserir mais uma vez. Botão
direito do mouse, fui para a ferramenta de seleção. E se eu clicar em qualquer uma das imagens em 4D, observem que as abas aqui, ela cria mais uma. Então, ela criou mais uma abinha de 4D. Eu vou clicar. E eu tenho a opção de escolher a parte de trás. Tá? E assim adicionamos mais uma parte do 4D no nosso ideia. Tá? Também tem a opção de poder estar adicionando, mostrando o meu manequim. Tá bom, pessoal? Então é isso que nós temos por hoje, tá? Essa é a parte bem básica do ideia, mas já dá para vocês começarem a ter uma ideia de como funciona o programa. E aí vocês vão mexendo, vocês vão procurando na base de conhecimento, ou também entrem em contato com o seu representante, né, da Audaces da sua região, para poder estar adquirindo cursos presenciais da Audaces, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem bem. Um beijo a todos. Tchau!